Marcos capítulo 1, versículo 35 a 39, tendo-se levantado alta madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos capítulo 1 versículo 35. Logo após um dia extremamente cansativo, ensinando, expulsando demônios e curando muitos enfermos, seria natural esperar que Jesus dormisse até mais tarde. Mas aconteceu exatamente o contrário. Enquanto todos ainda dormiam, Jesus levantou-se antes do amanhecer para orar. Isso nos ensina uma verdade preciosa: a oração não era uma obrigação para Jesus, era a fonte de sua força e comunhão com o Pai. Quando ainda estava escuro, Marcos faz questão de registrar esse detalhe. Ainda não havia luz do dia. O silêncio da madrugada proporcionava um momento sem distrações. Jesus escolhia estar sozinho com o Pai antes de enfrentar as multidões. Que lição para nós! Muitas vezes queremos enfrentar o dia primeiro e buscar Deus depois. Jesus fazia exatamente o contrário. Ele buscava Deus primeiro, não porque precisava descobrir a vontade do Pai, mas porque vivia em perfeita comunhão com Ele. Foi para um lugar deserto. A palavra deserto aqui significa um lugar solitário, afastado. Não era necessariamente um deserto de areia. Era um lugar onde ninguém interromperia sua conversa com o Pai. Isso mostra que oração exige tempo, oração exige separação, oração exige intimidade. Hoje temos muitas distrações. Jesus nos ensina o valor de encontrar um lugar onde possamos ouvir a voz de Deus. Marcos capítulo 1 versículo 36 a 37. Simão e os que com ele estavam foram procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: "Todos te procuram." Imagine a cena. A cidade inteira queria Jesus. As pessoas estavam maravilhadas. Todos queriam milagres. Humanamente falando, era o momento perfeito para aproveitar a popularidade. Os discípulos provavelmente pensavam: Jesus, o sucesso chegou. Mas Jesus tinha outra prioridade. Todos te procuram. Essa frase parece positiva, mas escondia um perigo. As pessoas buscavam Jesus principalmente pelos milagres. Poucos estavam interessados em arrependimento e transformação. Hoje isso ainda acontece. Muitos procuram Deus apenas quando precisam de uma solução imediata. Jesus, porém, deseja formar discípulos, não apenas atender necessidades temporárias. Marcos capítulo 1 versículo 38. Vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, para que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Aqui está uma das frases mais importantes desse capítulo. Jesus deixa claro sua missão. Ele não veio apenas curar. Ele veio anunciar o reino de Deus. Os milagres confirmavam sua autoridade, mas a mensagem era o centro de seu ministério. Por isso, Jesus não permaneceu onde era mais popular. Ele continuou avançando para alcançar outras pessoas. Uma lição sobre sucesso. Qualquer líder humano provavelmente ficaria em Cafarnaum. Ali havia fama. Ali havia reconhecimento. Ali havia multidões. Mas Jesus nunca foi guiado pela popularidade. Ele era guiado pela vontade do Pai. Isso também nos ensina que sucesso nem sempre significa estar no centro da vontade de Deus. Às vezes, Deus nos chama a deixar um lugar confortável para cumprir uma missão maior. Marcos capítulo 1 versículo 39, então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Observe a ordem. Primeiro, pregava. Depois, expulsava os demônios. Marcos mostra novamente que a palavra de Deus ocupa o primeiro lugar. Os milagres apontavam para quem Jesus era, mas a pregação revelava o caminho da salvação. O segredo da vida de Jesus. Se alguém perguntasse, qual era o segredo da força espiritual de Jesus? Esta passagem responde: sua comunhão constante com o Pai. Antes das multidões, antes dos milagres, antes das decisões, havia oração. Aplicação para a nossa vida. Todos nós temos dias corridos. Trabalho, família, compromissos, problemas. Mesmo assim, Jesus nos mostra que não devemos buscar tempo para orar depois de fazer tudo. Devemos buscar Deus antes de fazer qualquer coisa importante. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, encontramos direção, paz e sabedoria para enfrentar o restante do dia. Uma curiosidade interessante.
Marcos costuma narrar os acontecimentos rapidamente, usando expressões como logo ou imediatamente. Porém, quando fala da oração de Jesus, ele diminui o ritmo e descreve cuidadosamente o momento. Alta madrugada, ainda escuro, lugar deserto, ali orava. É como se quisesse mostrar que, em meio à intensa atividade de Jesus, havia um fundamento silencioso que sustentava todo o seu ministério. Versículo para guardar no coração. Tendo-se levantado alta madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos capítulo 1 versículo 35. Esse versículo nos lembra que a intimidade com Deus não é um detalhe da vida cristã. Ela é o alicerce sobre o qual tudo mais se sustenta. Para refletir. Antes de tomar decisões importantes, diante das pressões do dia ou quando muitas vozes chamam nossa atenção, seguimos o exemplo de Jesus e buscamos primeiro a presença do Pai? Essa passagem nos convida a reorganizar nossas prioridades para que a comunhão com Deus venha antes da correria da vida.